Por que que muitos de nós não conseguem falar com naturalidade quando faz uma apresentação? Quase sempre, aquela fala meio travada, que parece voz criada por computador, costuma ter tudo a ver com o nervosismo. Porque falar em público não é uma situação que pode ser considerada mamão com açúcar, né? Para a maioria de nós, e eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, nesse espaço aqui sobre esse medo de falar em público, e muitas pessoas, quando perguntadas sobre qual é o maior medo que elas têm, elas se lembram primeiro do medo de falar em público, antes mesmo do medo da própria morte. Parece uma coisa incrível, mas é bem assim que acontece mesmo. Então, quando você está frente a uma audiência, quando você está fazendo uma apresentação, nada mais natural do que ficar nervoso. E aí, nesse momento, se você não tiver treinamento para conseguir controlar aquele nervosismo, tem realmente aí uma chance grande de você não falar naturalmente. Aliás, essa chance de falar naturalmente, de não falar naturalmente, pode evoluir para não falar nada, para te dar um branco e de repente a gente se vê numa bela saia justa. Isso normalmente é causado por aquele medo de errar, que é o que dispara aquelas reações de cuidado excessivo. A gente tem medo de falhar e aí fica preocupado com tudo. Será que eu estou falando muito rápido? Será que eu estou falando muito devagar? Será que eu estou muito lento? Devagar e lento, né? Será que eu estou mexendo muito as minhas mãos? Será que eu estou com elas no lugar certo? Será que minha roupa está ok? Será que meu cabelo está arrumado? Eu não estudei direito isso, eu não sou bom em falar em público. Com tudo isso ocupando a nossa mente, a gente meio que leva o processadorzinho do cérebro que está lá se esforçando, a gente leva ele a 100% e aí surgem os famosos lags, né? Quem nunca assistiu um vídeo na internet, por exemplo, que ficou travando, ou para quem é de game, para quem joga, né? Um jogo onde o frame rate, né, o FPS vai lá embaixo e o seu personagem parece que está numa história em quadrinhos, fica todo travado na tela. Se você não sabe o que é FPS, pergunta aí pro seu filho, sobrinho ou um primo que é gamer, com certeza ele vai te dar uma aula. Então, principalmente quando a gente começa essa trajetória como orador, quando você começa a assumir reuniões, a assumir apresentações, a gente esbarra nessa falta de controle emocional que é principalmente oriunda da falta de prática. E aí é batata, a nossa fala fica sem fluidez. Parece quando a gente está começando a aprender inglês, né? The book is on the... Né? Mas você precisa entender que isso é natural. Acontece com todo mundo no início. E você tem que aceitar que isso faz parte do caminho. Lembra? Não é o que você é. Você não é incapaz, não é isso. É assim porque você está no início. Você não é assim, você está no início. Então é simplesmente parte do caminho. Não é agradável, eu sei bem disso, mas é inclusive uma indicação de que você está experimentando algo novo, que você está iniciando uma trilha nova de conhecimento e que exatamente por isso você mesmo deveria reconhecer que há necessidade de tempo para se desenvolver. Você, nem eu, nem ninguém espera que uma criança de 1 ano, por exemplo, saia corra uma maratona, sei lá. O que a gente espera de uma criança nessa fase? Um passo, 10 tombos, 2 passos, 20 tombos. Até que essa balança aí, através da prática, se equilibra, né? Aí 10 passos, um tombo, 100 passos, nenhum tombo, e esses tombos todos viram apenas recordações. E então, por que a gente tem a estranha mania de esperar da gente mesmo que na primeira vez que a gente vai fazer uma apresentação, a nossa performance tem que ser perfeita? É muita cobrança. A gente precisa relaxar um pouco nesse aspecto, reconhecer que nós estamos no início e que o início de tudo é assim. Não é para você, né, não estou te dando um aval para dar de ombros e, já que eu não sei, vai de qualquer jeito. Não é isso, hein? É simplesmente reconhecer que errar faz parte, que a fluência vem com a prática. Inclusive aí dentro da sua cabeça. Quanto mais você pratica, mais acontece um processo de mielinização das redes neuronais associadas àquele evento. Basicamente o cérebro percebendo que você está praticando bastante
e te dá uma ajudazinha, deixando aquela parte dele responsável por aquela atividade mais tunada, né? E mais preparada para te ajudar a ter performances cada vez melhores. É a prática que cria isso.